Cuide de si mesmo, assim como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Oi, oi, meu nome é Isa, eu sou professora da área de linguagens e hoje nós iremos analisar a regra 2 da obra do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Lembrando que já tem um vídeo da regra 1, só você entrar aí na playlist que você encontrará. Bom, como eu falei inicialmente, o título dessa obra, a tese, a conclusão a qual ele quer chegar é: cuide de si mesmo da mesma forma que cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. É um título que automaticamente já nos faz pensar, pelo menos eu encarei dessa forma, com a ideia de autocuidado que nós temos hoje, né? A gente olha o título, a gente acha que é uma coisa um pouco mais simples, mas em algum nível tem a ver com isso, só que ele trabalha, assim como todas as regras, de uma forma mais complexa, de uma forma mais profunda, bem mais aprofundada, cheia de intertextos e referências. Hoje, devido à popularização da internet, nós temos ouvido muito falar sobre essa questão de autocuidado, que aí vai materializar na ideia de atividade física, de uma alimentação saudável, de cuidados com a pele, entre outras coisas. Se vestir bem, falar bem. Hoje, as redes sociais têm abordado bastante essa questão ali. Eu vejo coachings, eu vejo professores de atividade física, né, professores da área da educação física. É um assunto, essa questão do autocuidado, que não é novo, assim, não é novidade. Com a internet, as redes sociais, isso se popularizou. Certamente é um dos pontos positivos das redes sociais. E como as redes sociais têm esse poder de influência, obviamente as pessoas elas são influenciadas a se cuidar mais. Mas será que, no que diz respeito ao autocuidado, nós, mesmo com todos esses cuidados que a gente vê na internet, nós ainda assim o fazemos corretamente, o fazemos em sua plenitude, ou nós o fazemos com boas intenções? O Jordan Peterson ele vai discordar dessa ideia. E ele traz uma exemplificação que é muito real, é uma coisa que já aconteceu comigo, que certamente já aconteceu com você e que acontece com todos nós. Nós temos uma tendência de não tomarmos os remédios corretamente. Isso é muito comum. Você vai ao médico, você paga uma consulta, né? Ou você paga lá o valor que você tem que pagar para o plano de saúde, você vai à consulta, você faz todos os exames, ou às vezes você nem faz, né? Vamos ser honestos aqui. Mas você compra o remédio e você não toma. Ou às vezes você compra e não toma corretamente, ou às vezes nem compra. Sobre isso, Jordan Peterson ele traz um dado muito interessante de uma pesquisa que ele fez. Sobre isso, ele afirma que quando nós vamos ao médico, nós temos 30% de chance de nem comprar o remédio. E quando a gente compra o remédio, nós temos 50% de chances de não tomar o remédio corretamente. Sabe? Toma uma vez, aí no outro dia esquece. Ou um remédio que é um pouco mais rígido no que diz respeito ao horário. A gente pode até tomar todos os dias, mas a gente não toma no horário correto. A gente tem esse problema de tangenciar esses cuidados que envolvem a nossa saúde. Que, assim, gente, de certa forma, é um cuidado muito mais essencial do que atividade física, skincare, alimentação. Não que esses três não sejam essenciais, claro que são. Mas quando você vai ao médico, você tem alguma questão de saúde, é tipo assim, pode ser algo grave, sabe? Então você tem que tomar o remédio. É um cuidado um pouco mais essencial do que essas outras esferas que eu trouxe aqui para vocês. E sobre isso, ele até traz exemplos um pouco mais sérios, sabe? De pessoas que acabam recorrendo à hemodiálise porque não tomaram o remédio corretamente. Ele é dessa área clínica, certamente. Por ser um psicólogo, ele já deve ter atendido pessoas, mesmo que não sobre isso, porque ele é um psicólogo, mas que alegavam isso. Então, ele traz essa questão. Ele fala que um dos motivos pelos quais as pessoas não tomam o remédio corretamente tem muito mais a ver com a maneira qual o médico passa esse remédio, não necessariamente com a pessoa em si. Isso é uma visão dele. Mas ele escuta muito falar sobre isso, pessoas que, sabe, passam por hemodiálise, pessoas que às vezes correm risco de passar por uma cirurgia um pouco mais delicada. Tudo isso porque não tomou o remédio corretamente. Então é uma coisa muito comum, não é uma coisa que acontece só com remédios que muitas vezes não envolvem coisas tão sérias. Isso acontece também com remédios que envolvem questões de vida, digamos assim, questões mais sérias, questões mais profundas. Então ele traz esse dado estatístico que mostra, na verdade, que a gente não cuida de nós mesmos como nós inferimos. Só que agora vamos pensar no seguinte cenário. O nosso cachorro, o nosso animalzinho que a gente ama tanto, ficou doente.
A gente leva ao veterinário, a gente nem pensa duas vezes, né? Se a gente tem essa condição, a gente leva ao veterinário. E lá o veterinário, ele identifica o problema, identifica a doença, sei lá, faz alguns exames e prescreve um remédio para esse animal. Será que a gente vai tratar esse animal da mesma forma que a gente trata a gente? Porque conosco a gente tangencia esse cuidado, certo? Mas e quando se trata do animal? A gente não pensa duas vezes. A gente vai à farmácia, compra o remédio, dá um jeito de comprar quando não tem ali o dinheiro suficiente para comprar, a gente se vira, mas o nosso animalzinho vai ter esse remédio. E a gente não só compra o remédio, pronto, acabou. A gente dá o remédio corretamente no horário que precisa ser tomado. Se ele precisa ser ingerido todos os dias, ele vai ser ingerido todos os dias, porque a gente ama o nosso animal. E aqui não é só a questão do animal, é com o filho também, veja. O filho, quando ele precisa de alguma coisa, a mãe, ela não mede esforços, ela vai ao hospital, leva, compra o remédio, dá um jeito, e ele toma todos os dias. Então a gente tem essa tendência de nos deixar de lado, mas quando é alguém sob a nossa responsabilidade, a gente não mede esforço. A gente cuida, a gente faz de tudo. Existe esse cuidado um pouco mais aprofundado, esse cuidado correto, na verdade. E aqui ele traz esse exemplo dos remédios. Mas então, qual é a explicação disso? Por que a gente tende a nos tangenciar? E é uma coisa que eu sei que não é uma resposta rápida. Eu sei que você aí deve estar pensando, refletindo nisso, mas é verdade, né? Quando é alguém sob minha responsabilidade, ou um filho, um sobrinho, ou até mesmo um animal, que são pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, né? Os animais que estão sob a nossa responsabilidade, a gente faz de tudo para cuidar deles. Mas quando se trata de mim, isso não acontece. Para embasar essa ideia, para incorporar essa ideia, o Jordan Peterson ele vai trazer os primeiros capítulos do livro de Gênesis, sobretudo o capítulo 2. E veja, não é um livro religioso. Quando o Jordan Peterson traz esses exemplos, ele não está querendo ali ressaltar a ideia de religiosidade. Ele traz esses exemplos simplesmente para ressaltar essa ideia de verdades universais. Tem um livro, A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que é muito bom. É um livro que ele vai trabalhar com essa ideia de verdades universais e trabalhar isso a partir da perspectiva de várias culturas. Então, se o Jordan Peterson quisesse, se ele achasse que fosse necessário, ele poderia, por exemplo, trazer como base a religião do budismo ou entre outras religiões afrodescendentes. Eu acredito que ele traz essa ideia do cristianismo justamente por fazer parte da nossa sociedade judaico-cristã. Então, quem não se lembra, né? Pode até ser uma pessoa que não acredita em Deus, ou uma pessoa que nem frequenta tanto a igreja assim, uma pessoa que não lê a Bíblia, mas todo mundo sabe mais ou menos da historinha de Gênesis, Adão e Eva, que Deus fez primeiro Adão, depois a costela fez a Eva, aí veio a serpente, eles não poderiam ingerir aquele fruto da árvore da vida, mas aí Eva vai e é seduzida pela serpente, vai e come esse fruto que eles não deveriam comer. Todo mundo tem esse conhecimento dentro desse nosso mundo aqui judaico-cristão. Então é uma maneira de nós conseguirmos compreender melhor a essência da mensagem. Então não é um livro religioso, não tem nada a ver com isso, é só mesmo uma exemplificação que ele traz para que nós possamos compreender melhor, assimilar melhor essas ideias, já que essa historinha de Gênesis está aí no nosso imaginário há muitos e muitos anos, né? Há muito tempo, desde que nós nos entendemos por gente, digamos assim. Inclusive, sobre essa questão de verdades universais, culturas, essa obra que eu falei do C.S. Lewis fica de indicação de uma leitura paralela, é uma obra bem interessante. É um livro curto de 100 páginas, mas é uma leitura densa. Eu não vou negar para vocês, imagina você condensar várias culturas ali e defender a ideia de que existem verdades universais, né? É muito difícil você fazer isso em 100 páginas, mas eu acredito que se você esforçar um pouquinho, você vai conseguir compreender. Sobre isso, Jordan Peterson até dá uma explicação melhor sobre a escolha, né, de Gênesis como base dessa tese. Cuide de si mesmo, assim como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Ele fala que ele não pode trazer a ciência para embasar essas ideias, porque a ciência ela vai tratar do mundo objetivo. Se nós analisarmos essas regras, elas vão tratar da essência subjetiva. Então, quando ele traz questões que envolvem religião, questões que envolvem cultura e todos esses aspectos, ele vai estar falando desse aspecto subjetivo. Pois essas culturas, essas religiões, tentam explicar o ser como ação
e não como matéria, e não como objeto. Assim como a ciência faz, claro que cada um dentro do seu quadrado. Ele só traz uma explicação que justifica a base. Por que que a base dessa regra é Gênesis? Mas como eu falei para vocês, poderia ser um livro do budismo, poderia ser um livro de uma religião afrodescendente, porque são autores que acreditam nessa ideia de verdades universais independente da cultura. Sobre isso, ele até aprofunda ali no capítulo cujo nome é subcapítulo, né? Fala assim, no subcapítulo cujo nome é O Domínio do que Importa. Ele fala que no mundo científico, a gente estuda as suas minúcias. A gente estuda ali as moléculas, os átomos, os quarks. A gente estuda essa subdivisão no mundo objetivo, no mundo científico. Agora, quando eu falo do mundo subjetivo, também existem divisões, também existem especificações, que é o que ele vai tratar conosco de ordem e caos. Sim, é nesse capítulo que ele vai trazer essa explicação do que significa ordem e caos. Mas basicamente a gente pode pensar na ordem e caos da seguinte maneira. A ordem é o território já explorado. A ordem é o conhecido, aquilo que você já conhece. A ordem é o conforto. A ordem é o amor de pai e mãe. A ordem é a escola que você estuda há anos. A ordem é o sexto semestre da faculdade. A ordem é aquilo que você já conhece. Quando eu falo do caos, eu já não estou mais falando de um casamento feliz. Vamos pensar na ordem como um casamento feliz. O caos é a descoberta da traição. O caos é você chegar em um território inexplorado, em um território que você não conhece. O caos é o primeiro dia de aula em uma escola nova. Vamos pensar assim. O caos é o frio na barriga de um primeiro dia de aula em uma faculdade, né? Meu Deus do céu, saí da escola, ensino médio agora, estou entrando na faculdade. Só que o caos, eu trazendo esses exemplos assim, pode parecer que ele é extremamente terrível, extremamente negativo, mas não. Porque o caos também é ação, é você se reerguer. O caos é criatividade. Quando você está em alguns momentos difíceis, você precisa ser criativo para sair desses momentos difíceis. Então a gente não pode encarar o caos só dessa maneira negativa. A gente precisa entender também que o caos ele é importante para a criatividade, para você se reerguer, para você agir, né? E agora o que eu vou fazer? Eu preciso ter criatividade para sair dessa situação. O caos é sobre isso também. Só que viver no caos é terrível. Então a gente precisa dar ordem para equilibrar isso. Então fica aí uma explicação sobre ordem e caos. E o livro ele ainda faz uma especificação de ordem, caos em personalidades. Ele trata a ordem como a personalidade masculina e ele trata o caos como uma personalidade feminina. E ele faz uma explicação até bem interessante nisso. Ele traz algumas explicações ali do mundo prático, bem interessante essa parte. Nesse momento, parece que sim, o Jordan Peterson está viajando. Você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Só que o que você precisa entender, o que nós precisamos compreender, é que essa associação ordem-caos, masculino e feminino, é uma coisa que nós fazemos inconscientemente. É uma coisa que está ali, a gente pensa, a gente interpreta, mas a gente não sabe. É até uma coisa que ele até pondera na hora que ele vai explicar sobre isso. É o que nós sabemos, mas nós não sabemos que sabemos. É o que nós conhecemos, mas nós não sabemos que conhecemos. Agora que você compreende isso, sobretudo se você fizer a leitura do livro, igual eu sempre falo, a análise ela não substitui a leitura. Você vai olhar para o mundo dessa forma, você vai falar, isso aqui é uma situação caótica, olha, isso aqui é uma situação já de ordem, uma situação um pouco mais tranquila, né, um pouco mais estática, e você vai conseguir ver isso em todas as esferas, sobretudo nas artes. E é uma coisa que ele traz que eu acho interessantíssima. Ele fala que essa natureza entre ordem e caos, essas personalidades, masculino e feminino, ordem e caos, que seriam as especificações do nosso mundo subjetivo, é um dos motivos pelos quais nós compreendemos histórias estranhas. Vamos pensar na história do Pinóquio, gente. É uma história que, se nós encararmos com objetividade, ela não faz o mínimo sentido. É uma história inverossímil. Vamos pensar na história da Bela e a Fera. Pelo amor de Deus, gente. Isso, se a gente analisa objetivamente, não faz sentido. Assim como inúmeras obras, Frozen, por exemplo, Pica-Pau, sabe? São histórias que no mundo objetivo, no mundo da ciência, não fazem o mínimo sentido. Mas por que ainda assim nós conseguimos compreender essas obras? A gente não estranha. Vai falar que você estranha quando você vai ler uma obra acerca do Pinóquio, quando você é criança e você lê o Pinóquio. Você não estranha, você fala, mas
um boneco, né, que mente, o nariz cresce, sabe? Um boneco feito de madeira. Isso não faz sentido nenhum. Você não encara dessa forma, você compreende a obra. A questão é que nessas obras existe uma essência que nos conecta a elas e que assim fazem com que nós não achemos estranho, sabe? Essas obras, Pinóquio, Bela e a Fera, a Transformers, gente, um carro que luta, sabe? Um negócio meio esquisito. Existe uma essência que nos conecta a essas obras. E essa essência é justamente essa ideia de ordem e caos, essa ideia do masculino e do feminino, essa subdivisão do mundo da subjetividade, sabe? Desse mundo subjetivo. É isso que nos conecta a essas obras e as tornam verossímeis para nós. A gente não estranha de forma alguma e, sobretudo, a gente entende essas obras. Isso a gente pode entender como a trajetória do herói. Essas histórias, elas inicialmente sempre têm a tendência de começar na ordem, tudo certo, tranquilo, tudo na paz. Aí logo depois vem a situação caótica, aí vem o caos, um caos impera. Aí no final o equilíbrio se estabelece. Eu nem vou falar que volta à ordem, vou falar que é o equilíbrio. Primeiro começa na ordem, depois vai para o caos e depois vem esse equilíbrio entre ordem e caos. Vamos pensar num personagem universal, né? Vamos pensar, sei lá, eu sempre tenho um mocinho no início do livro, no início do filme, tá tudo certo, tá com a família dele, tá com não sei o quê. Aí acontece alguma coisa, chega o vilão ele representa essa situação caótica, né? Aí acontece todas as lutas, acontece todos os desdobramentos dessa ideia entre vilão e mocinho, aí no fim eu chego num contexto um pouco mais equilibrado, que não é nem uma questão de ordem em si, porque houve o caos, o mocinho ele aprendeu alguma coisa com esse caos, mas é realmente um equilíbrio. E isso acontece até mesmo nas obras mais modernas, porque as obras modernas, nós não entendemos o herói como nós tínhamos antes, né? O herói perfeito, a pessoa que luta, a pessoa que é forte. As obras antigas, elas tinham essa referência. As obras modernas já trabalham com o herói um pouco mais humanizado, o herói que tem defeitos, né? E o vilão, ele também é humanizado. O vilão, ele não é um bicho-papão, sabe? Daquela coisa, meu Deus do céu, ele tem que morrer. Assim, vamos pensar num filme, né? Numa obra cinematográfica. Então, o mocinho e o vilão, eles são humanizados. Ambos essas obras modernas são retratados com defeitos e qualidades. Só que ainda assim, a gente tem essa permanência dessa dualidade entre ordem e caos. Ainda assim, começa muito bem, né? E depois vai muito mal, sempre tem um contraponto, sempre tem uma contraposição, sempre tem um desafio e depois se estabiliza. E aqui eu tô falando, obviamente, na maioria das obras, sobretudo essas que eu trouxe aqui para vocês. Sobre isso, vamos retomar uma obra muito famosa, uma saga que eu gosto bastante. Eu tinha muito preconceito, gente, mas eu aprendi a gostar, que é a saga Harry Potter. Vamos pensar no nosso mocinho, no Harry. Faria sentido essa obra? Seria verossímil? A gente teria uma conexão se a obra Harry Potter não tivesse o seu vilão Voldemort? Faria sentido? Não faria sentido. Porque o que nos conecta com a obra do Harry Potter é justamente essa questão entre ordem e caos. Sobretudo o caos, eu diria. Porque o caos, eu vou encontrar ali o desafio, eu vou encontrar o contraponto, eu vou encontrar o problema, sabe? O ponto de ação. Aquilo que vai exigir do meu herói uma ação, aquilo que vai fazer com que ele tenha ali recursos para sair daquela situação, né? Que ele consiga se reerguer. Essa obra não faria sentido nenhum, gente. Imagina, bruxo. Aí você fala um nome esquisito lá e sai uma magia, sabe? Aí você vai para uma escola, crianças de 11 anos vão para uma escola que é super perigosa, né? Hogwarts é super perigosa, vamos falar a verdade. Então, se não tivesse esse contraponto, se eu não tivesse essa situação caótica, nós certamente não teríamos conexão com essa obra. Logo, ela já não faria sentido. Ela já, você ia falar, mas que negócio esquisito. Ela já ia nos soar esquisita, sabe? Então a gente compreende essas obras justamente por conta desse aspecto subjetivo que o Jordan Peterson traz, ordem e caos, que como eu falei no vídeo da regra 1, é uma ideia de uma filosofia chinesa, do taoísmo e entre outras coisas. Isso é uma coisa que até o Jordan Peterson ressalta, nós compreendemos isso, mesmo inconscientes, mas a gente compreende isso, é o que eu falei anteriormente. São coisas que a gente sabe, mas não sabe que sabe. Sobre isso, ele até pondera em um trecho do livro. Vou ler aqui para vocês.
Dominar essa dualidade, que dualidade, ordem e caos, é fundamental, a fim de que nos tornemos equilibrados, uma vez que alcançaremos a consciência. É só a gente lembrar da trajetória do herói. Tipo, começa tudo bem, mas ele é como se ele não tivesse uma consciência, ele fosse bobinho. Aí acontece toda aquela situação caótica do vilão e blá blá blá, e no final ele fica consciente porque ele alcança esse equilíbrio. Aí tem outra citação. Quando os padrões de previsibilidade e imprevisibilidade harmoniosamente sobrepostos, fazem o próprio significado brotar das profundezas do ser. A gente entende, tem um significado, justamente porque eu tenho essa dualidade entre o previsível e o imprevisível. E isso faz brotar das profundezas do ser. É aquilo que está ali, mas nós não compreendemos. Mas agora que você está assistindo essa análise, você vai começar a olhar para o mundo dessa forma e você vai compreender melhor o que eu estou falando. Aqui eu vou até ler para vocês uma explicação do que seria ordem e caos. A ordem é a estabilidade de um casamento feliz, já o caos é a descoberta da traição. A ordem é o conforto, a tribo, a religião, o coração, o lar. A ordem é o conforto do amor de pai e mãe. O caos é quando tudo isso desaba e ficamos sem conforto, sem religião, sem lar. Partindo disso, muitos podem inferir, que é uma coisa que eu falei para vocês, que o caos é totalmente ruim, mas isso é errado. Só crescemos e amadurecemos no caos. O caos é uma oportunidade para a reação a uma situação ruim. Gente, lendo isso aqui, eu já lembro dessas histórias que eu falei aqui para vocês, né? Do Harry Potter, do Pinóquio, Bela e a Fera. As situações ruins, elas serviram de combustível para que esses personagens amadurecessem. E assim é conosco também. Tá vendo que é isso que nos conecta? Ordem e caos, é isso que nos conecta a essas histórias. O caos é uma oportunidade para a criatividade. Sem ele, não há crescimento. Mas é insuportável vivermos em uma situação caótica. Por isso, precisamos do equilíbrio. Mas afinal de contas, tem uma explicação, uma origem para essa ideia de ordem e caos? Aí a gente retoma lá a ideia de Gênesis, como eu estava explicando para vocês, que é uma escolha que ele fez para embasar essa ideia, para que nós conseguíssemos compreender melhor essa assimilação que ele faz. Então ele vai explicar essa ideia de ordem causa, o fundamento disso, o início disso lá em Gênesis. Em Gênesis 1, nós temos a criação do universo, né? No princípio era verbo e tudo aquilo que a gente conhece. Ele começa a criar a terra, a luz, né? A escuridão, a natureza em si. Em Gênesis 2, a gente já vai falar um pouco mais da criação do ser humano. Então, primeiro Deus cria Adão, viu que ele estava sozinho, toda aquela historinha que a gente sabe, né? E da sua costela Deus cria Eva. E Deus disse aos dois: olha, aqui vocês estão no jardim do Éden, que é perfeito, maravilhoso. Vocês podem desfrutar de tudo o que tem aqui, exceto daquela árvore ali, que se eu não me engano era a árvore do conhecimento. Sobre isso, Jordan Peterson até fala, né? Que ele ainda é uma coisa que ele ainda não compreende, eu também não compreendo, né? Por que Deus colocou, então, uma coisa que eles não poderiam fazer? Por que colocou ali, né, a árvore do conhecimento, já que eles não poderiam comer? Né? Uma coisa que a gente ainda não compreende muito bem. Não sei se alguém compreende. Se alguém compreende, se alguém tem uma explicação, pode deixar aqui nos comentários. E depois surge toda aquela historinha que nós já conhecemos. Surgiu ali uma serpente, que por algum motivo Deus permitiu que essa serpente estivesse ali. Essa serpente convenceu Eva a comer ao fruto, né, dessa árvore, acho que é uma maçã, se eu não me engano. Ela come porque a serpente seduz, né? Ah, não, você vai ser Deus se você comer esse fruto e tal, não sei o que, ela come. Depois ela convence Adão a comer. E aí que tudo de ruim começa a acontecer, né? Porque aqui é o surgimento do primeiro pecado, é o surgimento do primeiro desvio moral, a desobediência, né? Eles desobedecem a Deus. E isso faz com que eles fiquem vulneráveis. Tanto é que eles deparam ali, eles percebem que eles estão nus, eles sentem o peso dessa vulnerabilidade, eles se escondem, eles tentam se esconder de Deus. E sobre isso, sobre essa questão do nu, tem até um subcapítulo que se chama O Macaco Nu, onde Jordan Peterson explora melhor essa ideia, né? O porquê que eles sentem vergonha disso. Ele traz até um exemplo do seu filho, quando ele tinha mais ou menos 3 anos, ele já entendia um pouco a ideia de nudez, ele já sentia vergonha, ele já queria se esconder. Então ele traz todo esse paralelo dessa associação entre o nu e o vulnerável. Mas, assim, resumindo, é como se a nudez, dentro daquele contexto, representasse o estado de vulnerabilidade, o estado de consciência, digamos assim, porque nós podemos inferir que Adão e Eva até então não tinham consciência de tudo e agora eles têm consciência
não só da ordem, mas como também do caos. E é aí, nesse contexto de desobediência, que a humanidade conhece o caos. Até então, eles estavam só na ordem, inconscientes, agora eles conheceram por conta da desobediência o caos. E aí acontece tudo aquilo que nós sabemos, né? Eles são expulsos do jardim, eles não podem mais andar com Deus, assim como eles andavam. Todas as dores, tudo que é de errado no mundo agora vai existir, tudo que na verdade não havia agora passa a existir. Fala que tudo aquilo que você quiser vai ser fruto do seu sacrifício, as mulheres vão sentir dores, os homens eles vão ter que trabalhar, e tudo aquilo que está narrado lá em Gênesis 2, 3, ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Então é como se esse pecado, essa desobediência, fizesse com que o caos existisse hoje, fizesse com que essa situação caótica existisse, porque agora eles vão ter que se reinventar. Adão e Eva, poxa, a gente não anda mais com Deus, a gente está expulso do jardim do Éden, e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então é a criatividade, né? Surgiu essa situação caótica, ela já aconteceu, já foi. Agora, o que nós iremos fazer? Então agora eles beiram o caos. E essa situação de vulnerabilidade que veio por conta da desobediência de Adão e Eva, que é uma chave para essa resposta. Porque nós não cuidamos de nós mesmos. É uma chave para essa resposta. Sobre isso, eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Em sua vulnerabilidade, Adão e Eva, após desobedecerem a Deus, sentiram-se indignos de estar na presença de Deus. E isso é demonstrado quando eles se escondem de Deus, porque eles se deparam, né? Poxa, a gente errou, agora a consciência recai sobre eles e se sentem vulneráveis e, sobretudo, eles se sentem indignos de estar perante Deus, dentro da presença de Deus. Então, eles tentam se esconder. Essa desobediência fez com que eles tomassem consciência do peso da sua vulnerabilidade, fez com que eles se tornassem conscientes do pecado. Isso fez com que eles inferissem que não mereciam nada de bom. É aí que está a resposta para a nossa pergunta. E esse é um dos motivos pelos quais não cuidamos de nós mesmos assim como nós deveríamos cuidar. De alguma forma, a gente se sente indigno. É como se nós não merecêssemos esse cuidado. Porque ninguém nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então, a gente conhece toda a nossa capacidade de fazer o mal. A gente conhece os nossos piores defeitos, os nossos piores desvios de caráter. Todos nós temos defeitos que não compartilhamos com ninguém, porque nós sentimos vergonha e, de alguma forma, as outras pessoas não percebem isso. Mesmo as pessoas que convivem conosco não percebem isso. E a gente sabe exatamente qual que é o nosso desvio de caráter. A gente sabe o mal que a gente pode fazer, o mal que a gente pode produzir. A gente sabe a nossa inclinação para o mal. A gente sabe a nossa capacidade de fazer o mal, de produzir o mal. Então é como se inconscientemente a gente pensasse: eu não sou digno de cuidado, eu não mereço esse cuidado, eu não mereço nem o cuidado de outras pessoas, então não tem por que eu cuidar de mim. É como se nós não merecêssemos esse cuidado. E é igual eu ratifico, isso é inconsciente. Não é uma coisa que você para e pensa: eu não vou tomar remédio porque eu não mereço cuidado, porque eu sou uma pessoa que tem uma natureza inclinada para o mal, porque eu sei que eu sou capaz de produzir o mal. Não é, isso é completamente inconsciente, é o que Jordan Peterson fala, e isso está na profundeza do nosso ser. Vou até ler um trechinho aqui da obra para vocês. Inconscientemente, inferimos que não merecemos o melhor. Na verdade, isso aqui é uma reprodução, né? Uma paráfrase que eu fiz. Assim, conscientemente, inferimos que não merecemos o melhor. Logo, tudo isso reflete na falta de cuidado que temos conosco. Como não conhecemos por completo todos os defeitos das outras pessoas, mesmo aquelas que estão sob nossa responsabilidade, achamos que essas pessoas merecem um cuidado, achamos que essas pessoas, em algum nível, são melhores do que nós, porque a gente não conhece o ser mesmo daquela pessoa. Não importa se você convive com ela, você não conhece 100%. Não é assim. Ainda mais pessoas que amamos. E cuidar dessas pessoas não está errado. Mas por que será que a gente continua tangenciando isso? E essa é a resposta para essa pergunta. Porque a gente se conhece tanto, a gente sabe tanto a nossa capacidade para o mal, toda a nossa inclinação para aquilo que há de ruim. Para os cristãos, a inclinação para o pecado. Para a pessoa que não é cristã, o desvio de caráter mesmo, né? A nossa capacidade de fazer o mal, de mentir. Mesmo que a gente cuide disso, a gente sabe que a gente tem essa capacidade. Então é como se inconscientemente a gente pensa: não, eu não mereço todo esse cuidado. Não, aí a gente disfarça isso nesses cuidados superficiais, como eu falei para vocês, que são importantes sim,
né? Essa coisa de atividade física, alimentação, são importantes sim, mas a gente usa isso, né, pra de alguma forma achar que estamos cuidando de nós mesmos, mas na verdade a gente não tá, porque o remedinho que cuida da nossa ansiedade tá lá, ó, dias sem tomar. Aquele remédio que é muito importante para sua saúde, para você não precisar fazer uma cirurgia posteriormente, tá lá. O exame que você precisa fazer, você tem até condições de fazer, tá lá, você não faz. Então, o cuidado com a sua vida mesmo é pouco, não existe, a gente tangencia isso. Agora imagina quando é um filho que a gente ama, a gente faz de tudo para cuidar daquela pessoa, porque a gente não conhece, a gente não entende a capacidade para o mal, então a gente acha que aquela pessoa é muito mais digna de cuidado do que nós somos. É como se nós pensássemos, poxa, eu sou um ser tão desprezível, eu não mereço todo esse cuidado. E ratifico várias vezes, para que você entenda, é inconsciente, não é coisa que a gente faz conscientemente, mas agora eu acho que você vai fazer assistindo este vídeo, lendo esta regra, agora eu acho que você vai conseguir compreender melhor isso, ao analisar as suas próprias atitudes. Mas e aí, então? O que fazer? Tá, é verdade, eu compreendi que eu realmente tangencio cuidados comigo mesma, porque inconscientemente eu entendo que eu não sou digno disso. Mas o que eu vou fazer então? Como eu posso fazer? E aí a gente chega à conclusão dessa regra, né, que a gente é fantástica. É como se você tivesse uma faísca do divino. No cristianismo, é muito comum a gente ver, eu acredito que isso seja bíblico, de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Claro que isso é uma alegoria, né? Fora disso, todos nós entendemos que a vida, em algum nível, ela é rara. Mesmo que nós façamos uma análise mais objetiva, sabe? Uma análise fora da religião, a vida ela é rara. Esse tom, a vida é rara, traz um aspecto sublime à vida. Então é como se nós tivéssemos, de fato, uma faísca do divino. E voltando para a ideia do cristianismo, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa faísca do divino, cuidar de nós mesmos, assim como cuidaríamos de alguém sob a nossa responsabilidade, é uma responsabilidade moral. Porque quando a gente cuida de nós mesmos, automaticamente a gente está cuidando da imagem e semelhança de Deus. Porque, afinal de contas, nós temos essa faísca do divino. Ou, em outras palavras, a vida é rara, logo a vida é sublime. Se a vida é rara e sublime, eu preciso cuidar dela enquanto eu estou aqui. Pensa, você está vivo no planeta Terra. Você não sabe quando que você vai embora deste plano. Então, valorize a sua vida, sabe? Viva, gente, isso é divino. E não é só uma questão de religião, sabe? É sublime, é bonito, é único, logo, é divino. Então, nós temos, sim, essa responsabilidade moral de cuidarmos de nós mesmos. Como nós carregamos essa faísca do divino que torna a vida sublime, nós temos esse dever de cuidar da nossa própria vida, assim como a gente cuida de pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. E aqui foge um pouco dessa ideia de autocuidado que a gente vê nas redes sociais e foge muito disso, porque aqui não é um autocuidado no sentido de você fazer o que você quer. Então a vida é única, eu vou viver do jeito que eu quero. Não! É você fazer aquilo que precisa ser feito, não é o que você quer, mas sim aquilo que precisa ser feito, para que você honre a sua própria vida. E entenda que não é sobre você. Tem até uma palestra que o Jordan Peterson fala dessa regra, né? Eu não falo de um cuidado para você ser uma lagosta vencedora, né? Que ele retoma a costas eretas e ombros para trás. Não! Aqui é um cuidado que automaticamente faz com que você preserve a humanidade, a essência da humanidade, quando você cuida de você mesmo. Então não é sobre você, mas sim sobre a manutenção dos outros, sobre a manutenção do próprio ser, da própria humanidade em si, sabe? Então não é sobre você, para você ser uma lagosta vencedora. Por isso que ele fala, é um dever moral você cuidar de você mesmo. E isso me lembra muito o imperativo categórico de Kant, que ele faz essa referência, né? Quando você fizer alguma ação, você precisa pensar em todo mundo, não só em você. Você vai dirigir em alta velocidade porque você está atrasado, mas isso pode prejudicar outras pessoas, né? Caso aconteça algum acidente e tal. Então, automaticamente, se você
anda em alta velocidade, você não cuida nem de você e nem dos outros. Então, andar na velocidade adequada faz com que você, além de cuidar de você, cuide dos outros também. Se somos versões divinas, é como se o seu ser estivesse unido à essência do ser de outras pessoas. Logo, cuidar de você automaticamente te faz cuidar de outras pessoas. Você não é simplesmente dono de si para se torturar, sabe? Não é isso. Você tem essa conexão com o ser de outras pessoas. Tem esse aspecto sublime, esse aspecto divino que conecta todo mundo a todo mundo. Então, quando você cuida de você, automaticamente você cuida de outras pessoas. Quando você não cuida de você, em algum nível você prejudica as outras pessoas. Cuidar de si mesmo significa gratidão. Gratidão pela vida, apesar dos seus inúmeros defeitos e apesar de toda a sua vulnerabilidade. Por isso, conheça a si mesmo. Redefina o seu ser. Veja quem você realmente é. Trilhe um lindo propósito. Faça com que a vida valha a pena, sabe? Porque tudo isso justificaria a sua própria existência. Você cuidar de você, conhecendo quem você é, trilhando um lindo propósito, automaticamente justificaria sua miserável existência, que é uma expressão que ele utiliza, né? Porque você estaria cuidando do todo, você estaria cuidando da essência da própria humanidade. Isso te traria uma consciência equilibrada. Então, é como se você saísse só da ordem, saísse só do caos e chegasse ao equilíbrio entre os dois, que é a consciência, uma coisa que Jordan Peterson fala, o equilíbrio entre ordem, caos e consciência. Isso te traria de volta ao jardim e assim você poderia voltar a caminhar com Deus. Isso encorpando um pouco a metáfora que ele faz, né? A alegoria que ele faz. Por isso, cuide de si mesmo assim como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Essa foi a análise da regra 2. Eu espero que ela enriqueça a sua leitura, te auxilie na leitura dessa regra. Ratifico, a análise ela não substitui a leitura de modo algum, ela é para ser um complemento da leitura, uma maneira de facilitar a interpretação e até a próxima regra.